Recentemente eu fiz um vídeo mostrando 5 fiagros que vão cair por causa da taxa Selic. E o pessoal gostou bastante e pediu para eu fazer um vídeo similar falando sobre os 5 fundos imobiliários que vão também cair devido à queda na taxa Selic. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui no vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, não é porque a taxa Selic vai cair e, consequentemente, os dividendos desses fundos também vão cair que você vai sair vendendo eles. Você não tem que fazer isso. Historicamente, o Brasil ele é um país que tem altas taxas de juros. Então, muitos investimentos que estão indexados à taxa Selic continuarão assim rendendo bons rendimentos aos seus cotistas. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já peço aí seu like, sua inscrição no canal e deixe aí nos comentários se você já investe em alguns desses fundos que eu vou mostrar aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar falando dos que serão menos impactados para os que serão mais impactados. Lembrando, pessoal, todos eles aqui são fundos imobiliários de papel. Geralmente, fundos imobiliários de papel, ele usa 3 indicadores. Pode ser o CDI, que segue a taxa Selic, o índice IPCA ou o índice IGPM. Então, todos eles aqui estão indexados ao índice CDI, a maior parte no caso dos seus investimentos. O primeiro fundo é o HGCR11, ele está sendo negociado a R$ 103,79, seu dividend yield está de 13,87%. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor justo é R$ 102,80 e seu P sobre VP no momento está de 1,1. Então ele está aqui praticamente no seu preço justo. Ele tem 92 mil cotistas, sua liquidez média diária supera os 4 milhões de reais. E seu último rendimento anunciado foi aqui de R$ 1,20. Ele anunciou aí no último dia útil desse mês de junho. E aqui embaixo vocês podem conferir o seu histórico, né? Como eu mencionei, a sua rentabilidade depende muito de como estiver a taxa Selic. Nessa época aqui, ó, de 2020, que a taxa Selic ela diminuiu bastante, seus rendimentos também diminuíram. E a partir do momento que a taxa Selic começou a subir, os seus rendimentos também subiram. Vindo aqui no seu relatório gerencial, podemos ver o seguinte, que 41,9% dos seus CRIs, que atualmente ele investe, está indexado ao índice CDI e o restante dele, 57,7%, está indexado ao índice IPCA e mais um pouquinho aqui indexado ao índice IGPM. Então, apesar dele ter o impacto dele vai ser aqui um dos menores entre esses 4 que eu estarei mostrando. O segundo fundo, pessoal, é o fundo do Banco Santander. É o SAD11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 84,14. Seu dividend yield está de 14,80%. Nos últimos 12 meses ele pagou o valor aqui por cada cota de R$ 12,49. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 96,48, então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E levando em consideração o seu indicador P sobre VP, podemos ver que ele está com desconto de 13%, já que seu P sobre VP está de 0,87%. Ele é um fundo pequeno ainda, tem um pouco mais aqui de 149 milhões em patrimônio, tem um pouco mais de 9 mil cotistas e uma liquidez média diária de 268 mil reais. Descendo um pouquinho aqui nós podemos ver que seu último provento anunciado foi de R$1 por cada cota. Ele também anunciou aqui no último dia útil desse mês de junho. Ele vai pagar aqui no dia 14/7. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos desde que ele começou lá em 2019. Assim como o fundo anterior eu mencionei, na época que a Selic estava baixa, ele pagou poucos rendimentos. A partir de 2021 aqui que a Selic começou a subir, ele também começou a subir os seus rendimentos que ele passa aos seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que ele investe primordialmente em CRIs, né? 90% do seu patrimônio está investido em CRIs e ele tem outro restante aqui investidos em outros fundos imobiliários. Os seus CRIs, a maioria deles, 83,9%, estão indexados ao índice CDI. Como eu já mencionei, segue a taxa Selic. E o restante, 16,1%, está indexado ao índice IPCA. Então, ele terá um impacto aqui muito grande, já que 83% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI. O próximo fundo, pessoal, é um fundo de papel da gestora Kinea, o KNCR11, um excelente fundo imobiliário. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 97,66. Seu dividend yield está de 14,19%. Nos últimos 12 meses, no acumulado, ele pagou aqui R$ 13,86. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo, que seu valor patrimonial por cota é R$ 100,77. No caso, esse seria o seu preço justo. Mas como vimos aqui em cima, ele está sendo negociado a R$ 97,66. Então, ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E ele está com desconto aqui de 3%, se levarmos em consideração
seu indicador P/VP. Ele é um fundo muito grande, um dos maiores fundos que atualmente existe, tem um patrimônio aqui superior a 5,7 bilhões de reais, então realmente muito grande esse fundo. Tem um pouco mais de 132 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 234 mil cotistas. Além disso, se eu não me engano, ele tem a maior liquidez média diária, superior aqui a 16 milhões de reais. Então, é um fundo realmente com expressivos números. Seu último provento anunciado de rendimento foi de R$ 1,15. Ele anunciou aqui também no dia 30/6 e vai pagar agora no dia 13/7. Então já na próxima semana ele realizará o pagamento. E aqui nós podemos ver o seu histórico, né? Assim como os outros fundos, em 2020, que a taxa Selic ela estava baixa, ele pagou rendimentos bem pequenos, né? Chegou aqui a pagar apenas 25 centavos por cada cota. Porém, assim que a Selic foi subindo, ele foi seguindo a tendência também de subida. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que ele investe só em CRIs e em LCIs. Então esses são os seus dois tipos de investimentos. E atualmente, 98,3% de todos os seus CRIs e LCIs estão indexados ao índice CDI. Então ele tem uma exposição de praticamente 100%. E o que sobrar está aqui indexado ao índice IPCA. Então, podemos ver que ele é um fundo que depende diretamente da taxa Selic. Se a Selic ela subir, os seus proventos vão subir também. Mas se a Selic cair, os seus rendimentos também vão cair. E o último fundo, pessoal, é o fundo de papel da Valora, o VG11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,56. Ele é um fundo de base 10. Seu dividend yield está de 15,54%. E nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota, ele pagou R$ 1,48. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial, no caso, seu preço justo, é os R$ 9,62. E ele está sendo negociado a R$ 9,56. Se levarmos em consideração aqui o seu P/VP, ele está de 1. Então, está sendo negociado aí praticamente no seu preço justo. A diferença é de centavos. Ele tem um patrimônio aqui de 992 milhões de reais, tem um pouco mais de 57 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 181 mil cotistas, tem uma liquidez diária superior a 3,9 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último dividendo pago foi correspondente aqui ao mês de junho. Ele ainda não anunciou aqui do mês de julho, mas tirando como referência aqui seu último pagamento, ele fez o anúncio de 12 centavos, que ele pagou aqui 12 centavos por cada cota. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, né? Assim como os outros mencionei, ele segue diretamente a taxa Selic. Ele é um fundo que começou lá no final de 2018. Vindo aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que atualmente 100% de todo o seu patrimônio estão investidos em apenas CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Então ele só investe dessa maneira. E desses CRIs, 95,3% deles estão indexados ao índice CDI e o restante, 4,7%, estão indexados ao índice IPCA. Então sua rentabilidade também depende apenas da Selic. Então, pessoal, esses são os 4 fundos imobiliários de papel que serão diretamente impactados pela queda na taxa Selic, se ela realmente vier a acontecer ainda nesse ano, né? E mesmo que ela venha a acontecer, isso é o tipo de queda que vai acontecer aos pouquinhos, não vai acontecer assim grandes quedas. Às vezes vai cair ali 0,25%, 0,50%. Então a expectativa dos analistas é que só a partir do final de 2025 para o início de 2026 é que a taxa Selic ela fica abaixo dos 10%. Então, enquanto ela continuar acima dos 10%, ela continuará entregando ótimos rendimentos aos seus cotistas. Então, como eu mencionei, isso não é motivo para que você saia vendendo, se você for investidor de um desses 4 fundos que eu mencionei aqui. São ótimos fundos, têm bom patrimônio, ótima liquidez média diária, têm ativos muito interessantes, então são fundos aí que vale muito a pena você investir. E se ainda não investe, vale a pena aí vocês fazerem um estudo mais aprofundado sobre cada um deles. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ajudou vocês de alguma maneira, deixe aí seu like. Deixe aí nos comentários se você já investe em algum deles que eu mencionei. E se investe, qual a quantidade de cotas que você tem. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.